Olá, pessoal. Estamos novamente iniciando uma aula da disciplina de Gerontologia e Geriatria. Nós vamos falar hoje sobre uma patologia muito comum, que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, né, que é essa doença, né? Por que as pessoas sentem tanta dor e alguns pacientes são criticados, né? Eles falam que sentem essa dor e não são levados em consideração. Parece que as pessoas não se interessam pela dor que elas estão apresentando e, na verdade, porque essa doença ela não manifesta alguns sintomas que são obtidos em exames clínicos. Não há um exame que detecta a presença, né, de uma alteração e que alguém possa diagnosticar e falar, não, você realmente está com essa doença, né, com fibromialgia. Aqui apareceu no exame, né? Então, por o exame ser eminentemente clínico, nós temos essa dificuldade de saber realmente, né, a fundo sobre essa doença aí e até mesmo o diagnóstico dela. Mas ela é uma síndrome clínica que se manifesta principalmente com dor no corpo todo. Muitas vezes fica difícil definir se a dor é nos músculos ou nas articulações. As pessoas geralmente falam que dói tudo, né? Junto com a dor surgem sintomas como fadiga, cansaço, sono não reparador, a pessoa acorda cansada, com sensação de que não dormiu nada. Há outras alterações também, como problemas de memória e dificuldade de concentração. A pessoa fica ansiosa, sente formigamentos, né, que são as parestesias, dormências. Depressão também é um quadro que aparece associado junto com dores de cabeça, tonturas e alterações intestinais, né, o cólon irritável. Então, são vários sintomas que acompanham a fibromialgia. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e a compressão de pontos nos corpos. Quando você aperta essa pessoa em algum ponto ali, ela sente uma dor descomunal, né? Uma dor muito forte, algo fora do comum. Os pacientes costumam dizer que não há nenhum lugar do corpo que não doa. Eles falam, gente, dói todo o corpo, não pode relar, né? Então, existe uma causa específica para a fibromialgia? Não existe ainda uma causa definida, olha só, mas há algumas pistas de por que as pessoas têm a fibromialgia. Seria como se o cérebro das pessoas com fibromialgia interpretasse de forma exagerada os estímulos, ativando todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Então, essas pessoas realmente sentem a dor que elas estão falando, que sentem. Elas não estão inventando, elas se sentem doentes e ela sente toda essa dor que vem acompanhado, né, com os quadros de fibromialgia. Então, pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, né? A fibromialgia se desenvolve como um trauma físico, pode ser um trauma psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica, que progride para envolver todo o corpo. Então, começa com uma dor localizada, né, em algum ponto do corpo, pode ser uma dor na região lombar, e essa dor vai evoluindo, ela vai ficando crônica, com o passar do tempo ela continua, e ela vai se alastrando para outras partes do corpo até que todo o corpo fique dolorido. Estudos mostram que os pacientes apresentam uma sensibilidade maior à dor do que as pessoas sem fibromialgia. Então, a pessoa fibromialgica ela tem uma sensibilidade maior à dor. Hoje, com técnicas de pesquisa que permitem ver o cérebro em funcionamento
em tempo real, descobriu-se que pacientes com fibromialgia realmente estão sentindo a dor que eles dizem sentir. Mas é uma dor diferente, né? Eles relatam que é uma dor diferente. O que fica difícil, né? Porque a dor é uma sensação individual. Então, dor sem haver lesão no corpo e mesmo assim a pessoa sente dor. Não há nenhuma lesão, você pode procurar com exames radiológicos, exames tomográficos, não vai encontrar nada. Mesmo não sabendo a causa exata, sabemos que algumas situações provocam piora das dores em quem tem a fibromialgia. Que condições são essas? Por exemplo, excesso de esforço físico. A pessoa se exercitou muito, fez muito esforço, ela sente piora da dor. Estresse emocional, ela passa por um período de estresse, ou os momentos de estresse já é suficiente para ela ter um quadro de dor agravado. Alguma infecção, exposição ao frio também causa muita dor, e o sono ruim também com o trauma, né? Então a pessoa não dormiu bem, ela acorda com muita dor, ou ela teve algum trauma, uma pancada, uma batida ali, ela relata no outro dia que essa dor ficou insuportável, né, depois que ela teve esse trauma. Incidência da fibromialgia. A fibromialgia é bastante frequente. No Brasil, ela está presente em cerca de 2 a 3% das pessoas. 2 a 3% tem fibromialgia. Acomete mais mulheres que homens e costuma surgir entre os 30 e 55 anos. Eu atuei durante 2 anos no maior hospital da América Latina e realmente vou dizer para vocês, atendi muitos pacientes com fibromialgia e nenhum deles era homem, né? Todas mulheres com fibromialgia. Então, um acometimento muito grande para as mulheres. Porém, existem casos também em pessoas mais velhas, né? Além da faixa dos 30 a 55 anos, ó. Pessoas mais idosas e também em crianças e adolescentes. Fibromialgia pode comprometer, né, crianças e adolescentes também. Os sintomas, o principal sintoma é a dor generalizada, a dor que se alastra por todo o corpo e é percebida especialmente nos músculos. É muito comum que o paciente sinta dificuldade de definir onde está a dor, ele não consegue localizar exatamente onde dói. E muitos referem-na como sendo nos ossos, nas juntas ou nas carnes, segundo informações do paciente. Comumente, o paciente com fibromialgia refere que não pode ser abraçado ou mesmo acariciado, que isso já é suficiente para produzir dor. O cansaço também é uma queixa frequente na fibromialgia. Muitas vezes é difícil diferenciar este cansaço da sonolência. As alterações do sono são extremamente comuns na fibromialgia. Então, essa pessoa tem uma alteração muito grande do sono, ele vive cansado, com sono. Porque o que acontece? Essa alteração de sono, ela faz com que a pessoa, por exemplo, coloque o despertador para despertar e ela sempre acorda antes mesmo do despertador tocar. Ou qualquer ruído, por mínimo que seja, é suficiente para perturbar o sono da pessoa. Ela acorda ao menor ruído. Esses são sintomas de fibromialgia. As primeiras alterações objetivas dessa doença foram detectadas no estudo do sono, né, pela polissonografia, que detectou, né, as alterações no caso dessa doença. Muitas vezes o paciente até dorme um bom número de horas, mas ele acorda cansado. É o famoso sono não reparador da fibromialgia. E também pode ocorrer insônia por parte dos pacientes. Porque as pessoas não acreditam na fibromialgia. Tem pessoas que não acreditam que a pessoa tem essa dor, né?
Então, ela é uma patologia, uma doença que não existe lesão de tecidos, inflamação e degeneração. Não há um ponto, não um local lá inflamado. Então, você não encontra esse local inflamado, você não encontra lesão tecidual e também não tem nada em degeneração, não tem músculo degenerando, não tem nervo degenerando. Então, é praticamente impossível, né, você detectar essas alterações. Na prática clínica, não há como provar que a pessoa está sentindo dor crônica. Você não tem como provar que ela está sentindo essa dor crônica que ela está falando. Porém, a reação corporal é muito diferente da dor aguda. A reação do corpo é diferente da dor aguda. Por exemplo, quando a pessoa tem uma dor aguda, né, normalmente ela demonstra, né, fica agitada, ela pode gritar, ela pode suar frio, né? Então, como se fosse um infarto. Já o paciente com fibromialgia, ele não está agitado, não está suando frio, nem gritando, né? Como acontece aí no infarto, ou numa cólica renal. Também não apresenta edemas, nem aumento de temperaturas. Tem pacientes que falam assim, mas minhas mãos estão inchadas, você não está vendo que as minhas mãos e os meus pés estão inchados? E quando você vai examinar o paciente, não tem nada inchado. É uma sensação de edema que é percebido só pelo paciente que tem a fibromialgia. Ele percebe que está inchado, né? Ele relata para a gente que ele está sentindo esse edema nas mãos ou nos pés, por exemplo, e quando você avalia, não tem sinal de edema. Você pode fazer uma perimetria, pode avaliar, você não vai encontrar esse edema. Então, é uma sensação, né, de edema que é percebida apenas pelo paciente com fibromialgia. Na dor crônica, na maioria das vezes, a pessoa comunica-se bem e parece calma. Então, outro ponto, né? Você não vai encontrar o paciente com fibromialgia gritando. A pessoa ela vai comunicar bem com você, ela vai conversar bem e ela vai parecer calma. E ela vai falar, eu estou sentindo muita dor, estou com uma dor, né, há muito tempo aí e me incomoda demais, eu estou cansado, estou com dor no corpo todo. E você ouve, né, a pessoa falar, ela desabafa muito, né? Muitos pacientes que tiveram aí problemas, né, traumas psicológicos, né? Eles acabam comentando muito. Então eles falam mesmo, falam bastante, né? Se comunicam bem. E em alguns casos também é necessário que o fisioterapeuta perceba esses detalhes e encaminhe a paciente para um profissional da saúde mental, quando for o caso. A reação à dor nota-se na presença de depressão, né? Então, como a pessoa vive sentindo dor, né? Ela acaba ficando deprimida, ela acaba tendo um afastamento social e uma alteração do sono e cansaço. Tudo isso leva algumas pessoas, até mesmo profissionais de saúde, a terem dúvidas se os sintomas são reais ou não, né? Porque vê a pessoa deprimida, né? Se afastando socialmente, com alteração do sono, sempre cansada, reclamando de dor, e quando solicitam exames, os exames não mostram nada, essas pessoas acabam desacreditadas. Porém, as histórias de dor muscular e outros sintomas sendo descritos da mesma maneira em vários locais do mundo, e mais recentemente a visualização do cérebro do paciente com fibromialgia em funcionamento vai permitir uma classificação bastante adequada dos pacientes como tendo esta condição. Então, hoje é possível analisar o cérebro da pessoa em tempo real. Você tem a ressonância magnética funcional, então dá para ver a atividade cerebral desses pacientes, né? Eles podem acompanhar, né, ao vivo ali as reações cerebrais de um paciente com fibromialgia. Isso daí abriu uma porta, né, para entender melhor a doença. E ver que realmente o cérebro do paciente com fibromialgia ele é diferente do cérebro de uma pessoa normal. O funcionamento dele está diferente. Como diagnosticar a fibromialgia? É essencialmente clínico, não tem exames, é totalmente clínico. O médico, né, normalmente o reumatologista,
Durante a consulta, ele vai obter algumas informações que são essenciais. Os sintomas mais importantes são dor generalizada, né, dor pelo corpo todo, dificuldades para dormir ou acordar cansado, sensação de cansaço ou fadiga durante todo o dia, e ao examinar, o médico pode observar uma grande sensibilidade em pontos específicos dos músculos. Esses pontos são conhecidos como pontos dolorosos, ou tender points, né? Muita atenção, o pessoal fala, tem os trigger points, né? Isso, os trigger points não tem nada a ver com tender points, é outra coisa, né? Os tender points são os pontos dolorosos da fibromialgia. Esses pontos, eles são locais específicos que vão doer quando palpados e ajudam no diagnóstico da doença. Então, hoje não se valoriza muito a quantidade de pontos que estão dolorosos, mas a sua presença vai ajudar no diagnóstico. São 9 os pontos fundamentais de cada lado, 18 no total. Então, os pacientes normalmente costumam ter, né, pelo menos 11 pontos dolorosos, né, que já indica a presença da fibromialgia, a presença de 11 pontos. Então, abaixo de 11 pontos, o pessoal já não levava muito em consideração. Mas de 11 pontos para cima, né, já é uma evidência grande aí para o diagnóstico da fibromialgia. Então, aqui nós temos os locais, né, onde são palpados pelo médico na avaliação, e você, como fisioterapeuta, pode confirmar, né? Sempre esses pacientes devem passar pelo médico, porque eles são tratados com terapia não farmacológica, mas também com terapia farmacológica. Então, por isso, se o paciente veio direto até a fisioterapia, é necessário encaminhá-lo para o reumato, para que ele passe lá uma medicação específica para esses pacientes, né? Então, dói aonde? Na região suboccipital, atrás da cabeça, dói no músculo trapézio, né? Então, em cima do ombro, né? Que é nas costas, na região supraespinhal, acima da espinha da escápula. Que mais? Na altura das vértebras cervicais, na articulação condrocostal, onde a segunda costela se insere no externo, no joelho, especialmente a parte de trás, o trocânter, né, a área do fêmur aqui, onde o fêmur se articula com o quadril, né? Na região glútea também dói, e também do lado do cotovelo. Então, o profissional aí vai palpar esses pontos, procurando, né, se eles estão dolorosos. Então, a presença aí de 11 desses pontos já indica a presença da fibromialgia. Uma organização médica americana chamada Colégio Americano de Reumatologia criou alguns critérios para ajudar nesse diagnóstico. Eles incluem dor difusa e pontos dolorosos, como nós falamos. Esses critérios são muito utilizados para realizar pesquisas sobre fibromialgia, mas no dia a dia o principal é a avaliação médica, né? Então é necessário ali passar pelo médico. Ainda na consulta podem ser utilizados alguns questionários que vão ajudar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento dos pacientes, como o índice de dor generalizada, o índice de severidade dos sintomas e o questionário de impacto de fibromialgia. Então, você tem aqui alguns instrumentos, né, para avaliação de dor, dos sintomas, né, e o quanto a fibromialgia impacta na sua vida. Então, são instrumentos de avaliação, porque não existem exames para a fibromialgia. O tratamento atual, né, é possível a pessoa experimentar ficar sem dor ou com a dor em um nível muito baixo. Outros sintomas como fadiga e alteração do sono e a depressão podem também ser tratados adequadamente. Mais do que em outros problemas, o tratamento da fibromialgia depende muito do paciente. É muito importante que a pessoa entenda que atividade física aeróbica, né, equilíbrio do sistema nervoso central, fortalecimento muscular, hidroginástica, acupuntura,
osteopatia, são tratamentos que agregam positivamente nos sintomas da doença. Então, são tratamentos aqui não farmacológicos, né? Também é importante buscar o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, né? A pessoa pode encontrar técnicas aí em hobbies, em atividades que ela tenha prazer, né? Atividades de meditação, de relaxamento, são muito importantes aí para o tratamento da fibromialgia. Medicamentos, qual a sua opinião? Antidepressivos e neuromoduladores. Na fibromialgia há toda uma falta de regulação de dor por parte do cérebro. Então, o cérebro não consegue regular direito essa dor. Isso ocorre, em parte, por alterações dos níveis de neurotransmissores do cérebro. Há um desequilíbrio aqui entre os níveis de dopamina, de serotonina, né, e de substância P. Então, esses níveis de substâncias neurotransmissores que bloqueiam a dor, né, que inibem a dor, eles estão diminuídos e os que facilitam a veiculação da dor estão aumentados. Então, esse desequilíbrio, essa desregulação acaba causando esse sintoma, né, de dor. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios às células nervosas. Essas células enviam informações a outras células por meio dos neurotransmissores que nós estamos falando. Existem neurotransmissores que agem diminuindo a dor, a serotonina, a encefalina, né, dopamina, e outros que intensificam, o glutamato e a substância P, que é um neurotransmissor nociceptivo, que conduz dor, que é responsável, entre outras coisas, pela modulação e sensação de dor. Então, os antidepressivos e neuromoduladores, que são administrados para esses pacientes, eles atuam aumentando a quantidade de neurotransmissores que diminuem a dor. Então, aumenta os neurotransmissores que vão aliviar a dor e, por isso, eles são eficazes no tratamento da fibromialgia. Medicamentos, qual a sua opinião? Anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, né? Então, é interessante você dar uma pesquisada sobre esses medicamentos, porque a fibromialgia é muito bem tratada com antidepressivos, né, como amitriptilina, ciclobenzaprina e relaxantes musculares, né? São alguns fármacos que têm eficácia na fibromialgia. Já anti-inflamatórios, né? Corticoides, analgésicos como a codeína, não tem evidências de que esses medicamentos têm eficácia na fibromialgia, né? Embora alguns médicos receitem, né, esse tipo de medicação, não tem aí uma evidência comprovada. Mas é interessante vocês pesquisarem sobre os fármacos que agem na doença, né, na fibromialgia, para conhecerem mais o que estão prescrevendo, o que está tendo resultado, né, os medicamentos, os nomes comerciais desses medicamentos, os princípios deles, né, para, então, enriquecer o seu conhecimento sobre fibromialgia. E assim terminamos esse conteúdo, né, a fibromialgia, que é uma doença que afeta, né, pode afetar aí principalmente o pessoal da terceira idade e causa muitos transtornos, muita dor. E nós temos que saber lidar com essas pessoas, principalmente, né, os idosos, porque eles precisam de ajuda, eles sofrem e eles estão sentindo realmente a dor que eles estão falando, né, que sentem. E é importante, então, dar atenção, dar muito carinho para eles, ouvi-los, né, e perceber esses sintomas, porque eles podem estar com fibromialgia e a fisioterapia tem uma eficácia muito grande no tratamento, né? Então, o tratamento ele é multidisciplinar, vai envolver fisioterapia, médicos, psicólogos, educador físico. Então, as pessoas podem fazer atividades físicas, né, como
a hidroginástica, né? Então, atividades aeróbicas em geral são muito importantes. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, estudem bastante, tem muito conteúdo sobre fibromialgia e às vezes você tem até casos de fibromialgia na família e não está sabendo, né? Agora você vai ficar mais atento a esses sintomas e vai orientar também as pessoas a procurarem um reumatologista. Até mais, pessoal, e até a próxima.